Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e vamos aprender hoje sobre a regência nominal. Bom, começamos a falar sobre regência, sendo ela verbal em aulas passadas, não é isso? Aprendemos a relação do verbo com seu complemento, que se dava através de uma preposição que intermediava, né? Essa relação, verbo e complemento. E aí nós vimos que muitos verbos apresentavam significados diferentes a partir da preposição que era exigida. Então agora nós não vamos mais nos tratar de verbos, e sim de nomes. E quando nos referimos a nomes na língua portuguesa, nós estamos falando de substantivos e adjetivos. Então agora a regência será em relação a esses substantivos e adjetivos e seus complementos. Então eu vou estar diante de nomes que são substantivos e os complementos, tá? Adjetivos e seus complementos. E partindo desse pressuposto, nós vamos ter entre esse nome e esse complemento nominal, nós temos as preposições. E a regência vai justamente orientar em relação ao uso dessas preposições. Qual é o uso adequado? Quais são as preposições adequadas em relação a cada substantivo, a cada adjetivo empregado, tá? Então, a essa relação de nome e complemento nominal que nós temos a regência nominal. Vamos lá conhecer? Temos aqui no livro de vocês, na página 248, uma lista, tá? Dos principais adjetivos e substantivos com as suas respectivas exigências de preposições. Inclusive, vocês vão observar que muitos deles podem exigir uma ou outra preposição. Depende do contexto que ele foi empregado, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho acessível a, afável com, para com, afeição a, afeição por, alheio a, alheio de. E temos aqui uma relação enorme. Claro que memorizar tudo isso fica muito complicado, né? E, de fato, nós precisamos mesmo identificar as maiores confusões que nós fazemos, tá? Porque a maioria desses adjetivos e substantivos nós já empregamos naturalmente, né? Por sermos falantes da língua portuguesa, temos já uma gramática internalizada e já usamos no nosso dia a dia, então nós vamos pontuar alguns deles para mostrar para vocês essa relação de regência. Por exemplo, aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês na página 249, tá? Tem assim, ó, tem um anúncio. Não tenho medo que o mundo acabe em 2012. Tenho medo que ele continue do mesmo jeito em 2013. Bom, e aqui uma imagem, né, de um morador de rua. Então, assim, muito triste, né? Bom, temos aqui que observar a regência nominal que foi empregada indevidamente. Aqui há um desvio, tá? Em relação à norma culta. Por quê? Porque aqui eu tenho um nome, que nesse caso aqui é medo. Olha aqui a palavra medo. Não tenho medo. Quem não tem medo de alguma coisa. Esse nome, medo, ele exige um complemento para que se tenha uma comunicação, né? Para que se complete o sentido. Não tenho medo. Medo de quê? Medo de que o mundo acabe em 2012, que é, no caso, esse anúncio aqui. Sendo que aqui não foi empregado esse de. Foi aqui simplesmente ignorado o uso da preposição. Então, aqui houve um desvio em relação à norma culta. Isso aqui acontece muitas vezes. É sobre isso que a regência vai falar, ok? Sobre essa relação do nome e seu complemento. E a exigência da preposição e a preposição adequada para essa situação.
tá? Temos aqui, ó, a informação abaixo no livro de vocês. Segundo a norma padrão, o texto verbal acima apresenta um erro quanto à regência nominal. Em vez de não tenho medo, não tenho medo que, o adequado seria não tenho medo de que, como expliquei para vocês. Entretanto, em outras variedades linguísticas, inclusive naquelas utilizadas por pessoas escolarizadas e com curso superior, é comum que as preposições requeridas por nomes, como medo, que pede a preposição de, sejam omitidas nas orações subordinadas que os complementam. Que o mundo acabe em 2012, por exemplo. Que foi o caso aqui, né? Não tenho medo que o mundo acabe. Isso passa sem ser percebido. Por quê? Pela maneira mais não adequada e sim mais comum, né, de ser dita para os nossos ouvidos, essa pronúncia. Ela vai passar sem ser entendida, né, como um erro de regência, até que nós conhecemos que existe sim uma regra, tá? De acordo com a norma padrão, um parâmetro estabelecido para que haja uma preposição adequada para cada um desses nomes, desses substantivos e desses adjetivos em relação aos seus complementos, tá legal? Então vamos lá observar aqui no slide que eu trouxe para vocês outros exemplos. Bom, regência nominal, como eu mostrei para vocês lá no livro, tá? É o nome da relação entre um substantivo, adjetivo e também advérbio, que eu ainda não falei com vocês, tá? Transitivo e seu respectivo complemento nominal. Essa relação ela é intermediada por uma preposição, como eu expliquei. No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente o mesmo regime dos verbos correspondentes. Como assim seguir o mesmo regime dos verbos? Por exemplo, quando aqui embaixo nós temos um exemplo, olha, o verbo obedecer e os nomes correspondentes, todos regem complemento introduzido pela preposição a. Aprendemos anteriormente que quem obedece, obedece a alguém. Então, nós já entendemos que o verbo obedecer, ele vai reger a preposição a, ele exige a preposição a, certo? No seu complemento. Então, nós temos também aqui uma palavra, um nome obediente, que vai seguir o mesmo parâmetro, tá? Desse verbo, ele vai seguir exatamente o mesmo regime desse verbo obedecer, que no caso é a palavra obediente. E obediente já não mais é um verbo, né? E sim um nome. Eu tenho obediente a algo, seguindo, né, da mesma forma a exigência da preposição a, ok? Então, ele é obediente a algo ou é obediente a alguém, tudo bem? Vamos lá para o próximo. Gente, deixei a tela cheia para facilitar a visão de vocês, ok? Os nomes pedem complemento nominal. Exemplo. Ele tem necessidade. Vamos olhar para a palavra necessidade? Ah, professora, necessidade é um nome, ok. Agora, quem tem necessidade de alguma coisa. Então, ele vai exigir a preposição de. Aqui está ocorrendo o quê? A regência nominal, que é a necessidade, tá? Exigindo a preposição de no seu complemento, ok? Quem tem necessidade, aqui embaixo nós temos, ó, tem necessidade de alguma coisa, de roupa, complemento nominal. Fiz uma referência a um escritor famoso. Olha aqui a palavra referência. Esse nome, na verdade aqui é um substantivo, né, referência, ele também exige a preposição a. Então, quem faz referência a alguma coisa. E por ser um nome, estamos diante de uma regência nominal. Ele exige lá no seu complemento, que é esse complemento aqui, ó, tá? Que completa o sentido desse nome, uma preposição, sendo ela empregada a preposição a. Então, um escritor famoso, complemento nominal. Tudo isso aqui completa o sentido desse nome, ok? Então, eu tenho nome, que como eu disse para vocês, pode ser o substantivo ou o adjetivo. Eu tenho a preposição e tenho o complemento nominal,
tá? Essa relação aqui entre o nome e seu complemento será a regência nominal, naturalmente sendo exigida por uma preposição. Vamos ver aqui admiração, olha. Tenho admiração por alguém, tá? Ou a alguém, tá? A admiração a alguém ou admiração por alguém. Eu tenho aversão a, ou aversão para, ou aversão por, ok? Estou atento a, estou atento contra. Ele é bacharel em, e aí vem a matéria, tá? Em história, por exemplo, capacidade de. Tem capacidade de ou tem capacidade para. Devoção a, devoção para, devoção com ou devoção por. Medo de, apenas uma preposição, tá? Doutor em. Obediência a, também uma só preposição. Dúvida acerca de, dúvida em, dúvida sobre. Ojeriza a, ojeriza por. Horror a, proeminência sobre. Impaciência com, olha aqui, tá? Esses dois casos também, uma só preposição. Proeminência sobre, uma só preposição. Respeito a, respeito com, respeito para com ou respeito por. Olha, aqui temos uma relação enorme de adjetivos, tá? Esses adjetivos aqui também vão exigir determinadas preposições. Isso é acessível a, entendido em, necessário a, benéfico a, grato ao por, próximo a, acostumado a ou acostumado com, equivalente a, nocivo a, capaz de, hábil em, relacionado com. Então, eu tenho aqui muitos exemplos para mostrar para vocês, tá? Que não são qualquer preposições, não serão quaisquer preposições que eu posso empregar mediante ao adjetivo ou ao substantivo que eu estou utilizando. Eu sim preciso observar qual a exigência, tá, desse adjetivo para que eu possa usar adequadamente a preposição, ok? Então, vamos lá. Além desse aqui, nós temos também, agora sim, vamos falar dos advérbios, tá? Eu tenho os advérbios longe de e perto de. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Paralela a, paralelamente a. Relativa a, relativamente a. Tá? Então, ele vai seguir o mesmo parâmetro, tá bom? Bom, temos uma charge aqui para mostrar para vocês. Vamos primeiro lê-la e depois vocês vão responder as perguntas referentes a ela, ok? Temos a professora que colocou uma frase no quadro, né? E ela faz uma pergunta. O que mudou nessa frase? É frequente o descaso com o ensino público? E o aluno responde rapidamente, nada. Bom, é claro, né, sempre trazendo uma crítica, nesse caso aqui até em relação à reforma ortográfica, tá? Sempre com esse sentido, né, crítico nas charges. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas referentes à regência nominal. Vamos lá. 1. Identifique na charge um exemplo de regência nominal. Qual é a palavra que apresenta sentido incompleto? Qual é o seu complemento? Comente sobre a crítica ao ensino público presente na charge. Claro, né, que vocês vão identificar rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Vocês vão rapidamente observar aí qual é a palavra. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, aqui, ó. Qual é a palavra que destaca essa regência nominal, tá? Que exemplifica essa regência que acabamos de ver. E qual é a palavra que apresenta esse sentido incompleto, tá? E aí, conseguiram observar? Já acharam? Muito bem para quem achou. Nós temos assim, ó, é frequente o descaso. Descaso com o quê? Tá? Então, o descaso, ele vai exigir um complemento. Ele necessita de um complemento para que a informação seja transmitida,
né? Completamente, para que a comunicação seja efetiva. Então, ele vai exigir um complemento, ele vai necessitar. E nesse caso, ele é a palavra que vai estar sendo, que vai reger, né? Ele é o regente de uma preposição. Porque quem tem o descaso, né? Quem faz o descaso com algo. E com o quê? Com o ensino público. Então, seria essa a resposta adequada, tá? Então, vamos voltar aqui para mostrar para vocês, ó. A palavra, então, com sentido incompleto seria descaso, tá? E qual é o seu complemento? Com o ensino público, ok? Completou o sentido da palavra. Agora, comente sobre a crítica ao ensino público presente na charge. Aí, nós já vamos falar, vou botar aqui, vamos falar aqui que o aluno quis dizer que não mudou nada, né? Em relação ao que a professora colocou, é frequente o descaso. Esse descaso, ele perdura até os dias de hoje, não é verdade? E aqui, de fato, ela colocou uma palavra sem o trema, né? Que a palavra frequente, ela não apresenta mais o trema, que antes era utilizado. Então, de acordo com a nova reforma ortográfica, esse trema saiu de uso, né? E ela quis exemplificar para a turma, mas é claro, empregando uma frase que trouxe uma crítica, obviamente, que foi o objetivo da charge, tá, gente? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá, sobre o que é uma regência nominal. E agora vamos exercitar, tá? Vou deixar para vocês alguns exercícios para que vocês possam praticar, tá bom, meus amores? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!